um pouquinho. Então, boa noite. Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Hoje a gente vai ter nosso companheiro Emílio Brasileiro, vai falar sobre reflexões à luz do Evangelho. E para a gente preparar, a gente vai cantar algumas músicas nesse momento de harmonização, ok? Vamos lá, seu Álvaro? Página 11, terceira revelação. A gente está com dois inários aqui. Página 26. Página 26. Música Terceira Revelação. Do grupo Serenata de Luz. Página 26. Ciência divina, luzes do Consolador, envolvendo a terra em caridade e amor, revelando a vida de meu eu, a que sobrevive as dores do adeus, dor e sofrimento que na terra me envolver, ilumina minha vida e faz feliz meu ser. Vidas sucessivas, constante evolução, fora da caridade não há salvação. Amai-vos, instruí-vos, vivendo como irmãos. É o Espiritismo, a doutrina do Senhor, Consolador prometido, Deus em forma de amor. Mais uma, seu Álvaro. Que página? Onde? Mesma? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia.
Jovem Rico, página 29. Você pensou... Opa, eu estou em outra música. Já troquei a música aqui. Já dá direito, hein? Vou ter que cantar as duas agora, hein? Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta. Pega a tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta. Pega a tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Página 1, Aura Rosa, vai fazer nossa prece. Quero ter uma aura rosa, calma, perfumada, formosa. Quero plasmar sonhos, fazer todos seres risonhos. Neste mundo a viver, que brotem flores e mais flores, que o trabalho me eleve, que o amor me console. Convidar o Zezinho para fazer a prece para a gente. A todos, vamos aproveitar, meus queridos irmãos, a harmonização que realizamos por meio da música e vamos agradecer a Deus nosso Pai, esse Pai de amor infinito, de bondade, misericórdia, que nos oferece mais uma noite e mais um semestre de estudo e de trabalho aqui no Grupo Espírita Ceareiros do Bem. Essa casa que nasceu com o objetivo de auxiliar as almas encarnadas e os espíritos desencarnados a encontrar por meio do Evangelho o caminho que conduz a Deus. Que nessa noite todos nós, enlaçados no mesmo sentimento de amor, de fraternidade, possamos estar juntos e agradecidos a Deus pela oportunidade de mais uma vez o Evangelho bater as portas do nosso coração e nos convidar ao amor. Que o palestrante da noite, nosso querido amigo Emílio Brasileiro,
e a sua esposa Marisley possam trazer para nós as mensagens daquele que foi o maior espírito que já pisou nesse planeta e que há 2000 anos e mais tempo nos convida à prática do verdadeiro amor e da verdadeira caridade. Que ele, que disse que onde estivesse uma ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá ele estaria, esteja conosco mais uma vez nessa noite. E que nosso Pai maior seja louvado hoje e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite, ceareiros. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente retorna aqui depois de 2 semanas de recesso, com uma palestra especial, que agora vocês vão descobrir. Mas eu vou deixar uns recadinhos aqui. A gente está começando no próximo domingo 2 cursos. Para os trabalhadores da casa que já têm os cursos de noções básicas, passes, a gente vai fazer o curso de vibração. Tá? O curso é das 9 às 10. Quem não estiver inscrito no curso e quiser participar, tem oportunidade ainda. E quem está chegando na casa vai ter o curso também do livro O Nosso Lar, de André Luiz. Tá? Quem quiser estudar um pouquinho sobre doutrina espírita, né? Isso aí eu acho que é uma das obras mais vendidas, né? E lidas no movimento espírita, né? Que é o livro Nosso Lar, que é a história aí da chegada de André Luiz no plano espiritual e o início do seu trabalho aí com as obras de Chico Xavier. Ok? Então, no domingo começa o curso do livro O Nosso Lar, ok? Antes da palestra, sempre a gente faz o estudo de uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Hoje a gente vai estudar o item, a infância, pergunta 382. Durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento, a imperfeição dos órgãos que lhe impõem? De novo, durante a infância, o espírito reencarnou, né? Sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento, a imperfeição dos órgãos que lhe impõem? O espírito acabou de reencarnar, o corpo está perfeito? A criança com 2 anos consegue fazer tudo que ela quer? Falar, correr, escrever, tudo ou não? Ou tem certas limitações, esse corpo ainda? Esse estado, ele responde, esse estado corresponde a uma necessidade, está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Tá? Então, na verdade, assim, ele não está sofrendo, é só uma adaptação ainda no processo de reencarnação. Ok? Vamos lá. Pessoal, o Emílio vai fazer a palestra de hoje, e ele vai tratar sobre tratados do Evangelho na palestra, certo? Então, o tema da palestra, deixa eu pegar o nome certinho, que a gente... Reflexões à luz do Evangelho. Tá? Então, vamos convidar o Emílio brasileiro. Tem 6 unidades, tinha, né? Já foram vendidos 4. Então, tem mais 2 livros. Se alguém interessar, conversa com a gente no final. Ok? O Emílio aí já está em vivência com a casa há muitos anos, né, Emílio? O Emílio já fez várias aberturas do FAI, lá no Colégio Emmanuel. Né? Hoje o FAI está sendo realizado aqui, no GESM, né, todos os anos. A gente está fazendo um evento mais intimista, né? Não grande igual antes, né? Mas tem uma história aí com o GESM, com a nossa casa, há muitos anos. Seja bem-vindo. A palavra é com você. Você quer ficar aqui ou naquele microfone? Hoje eu fui tomado de surpresa. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, e aconteceu. Meus irmãos, antes de começarmos nossas reflexões,
eu quero dizer o quanto que a arte espírita marcou os meus primeiros anos em Goiás. Os hinos, os cantos, lembrei do Delmer ali, vendo algumas músicas do Delmer. O quanto que a arte espírita goiana é fecunda. Eu conheço todo o país e vejo que isso aqui é um celeiro de arte, no campo da música. Então eu espero que prossiga esse trabalho de divulgação da arte espírita de Goiás. Lembrei muito do Dr. Volney, dos nossos encontros, o início, Dr. Cássio, os nossos primeiros congressos espíritas, marcados pelas músicas originais dos nossos compositores, músicos goianos. É com muita alegria que eu falo isso. Eu digo sempre que eu sou baiano, mas o escritor é goiano. O escritor é goiano. O orador é baiano. Desde os 13 anos que nós falamos. Ou 12, de 12 a 13. Mas o escritor é goiano. E nesses tempos de recolhimento, quase 20 anos, eu fui a Anápolis, um amigo falou: "Emílio, eu te vi, tem 20 anos, por que você sumiu?" Eu falei: "Por causa do livro, levou 18 anos para ser feito." Então, nesses quase 20 anos, nós elaboramos um trabalho em relação ao nosso Cristo, o nosso Jesus, e que Ele nos dê a sua paz na noite de hoje, que Ele possa renovar as nossas energias, os nossos bons propósitos diante das nossas boas vontades. Nós escrevemos muitas obras, mas esse trabalho, o Tratado dos Evangelhos, é a obra que justifica uma encarnação. Se alguém me perguntasse assim hoje: "Você veio à Terra para quê? Qual o seu objetivo de ter vindo aqui?" Quando eu era bem garoto, um espírito disse para mim e para minha mãe: "Ele tem uma missão linda." 20 anos atrás eu nem sabia que missão era essa. E nunca achei que a missão seria linda. Realmente, fazer esse trabalho justifica a encarnação. Justifica todo o empreendimento do mundo espiritual para que um espírito reencarne. Mais do que isso, o compromisso com o Mestre. Esse livro, Tratado dos Evangelhos, ele vem para estudar, ele estuda os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, no único volume. É a única obra espírita que no único volume estuda toda a vida de Jesus, segundo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos uma outra grande obra espírita, intitulada Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, que nos apoiou, que nos ajudou a fazer esse trabalho. Sem falar de A Gênese, de Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a grande missão de Kardec, com o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, não foi estudar sistematicamente os 4 evangelhos. Foi de apontar os principais aspectos do Evangelho. No ano 2000, nós lançamos um livro intitulado O Livro dos Evangelhos. Eu não sei se os irmãos conhecem. Estou procurando ali na prateleira. O Livro dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, reunidos num só. Agora vem o estudo do Livro dos Evangelhos,
que é o tratado. Já está em segunda edição, já esgotada praticamente. Em 1 ano e 3 meses. Quando a obra saiu em março, ao final de abril não tinha mais nenhum volume, primeira edição. Depois foram mais 1.000 exemplares. Praticamente esgotou também. Vamos preparar a terceira edição. A Marisei e eu publicamos a obra, porque nenhuma editora queria publicar o livro num volume só, elas queriam dividir em 4 volumes, para ficar mais fácil a comercialização. Mas a espiritualidade nos deu a orientação de que deveríamos publicar num volume só. O objetivo sagrado desse livro é o culto do Evangelho no lar. E para falar um pouquinho sobre isso, eu vou pedir para a Marisei vir aqui, para falar um pouquinho do culto e da importância desse livro. Depois eu retomo a palavra. Irmãos e irmãs, boa noite. Que alegria retornar a esta casa. Então, que bom, eu vou deixar ele aqui. Realmente, Emídio levou quase 20 anos para escrever esse livro, Tratado dos Evangelhos. Acho que até falei sobre ele da última vez que eu estive aqui. E vou dizer uma coisa. Quem aqui faz o culto do Evangelho no lar? Isso, que beleza, hein? Que maravilha. Lá em casa nós fazemos. Todos os domingos, às 20 horas. Então, vocês têm um horário fixo, não é isso? Nesse horário, vocês preparam a mesa, colocam a água para ser fluidificada e utilizam livros doutrinários para fazer a leitura. Alguém faz a oração inicial, normalmente lá em casa quem faz a oração inicial é Emídio. Aí nós lemos os livros, dentre eles, depois de pronto, né, agora nós estamos lendo novamente o Tratado dos Evangelhos, e ele é ideal porque ele traz textos curtos, né, fragmentados, analisados, os 4 evangelhos harmonizados, então ele analisa cada etapa, interpreta, explica. Então é bom para o estudo, para o culto do Evangelho no lar. E nós acrescentamos outros livros também, já lemos livros espíritos, Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, Livro dos Médiuns, já várias vezes, né, a gente vai fazendo aquele rodízio e acrescentamos outros livros também. Já teve tempo que nós tínhamos 5 livros na mesa para o culto. Sempre uma página por vez, né? Às vezes Sabedoria, Fonte Viva. Meus irmãos, na época da adolescência, então, dos meninos, nós íamos colocando aqueles livros e deixávamos sempre que eles escolhessem um também. Eles também tinham autonomia para colocar um livro no culto. Claro que a gente dava as opções, né? Então faziam a leitura, interpretação. Era um momento assim das indiretas também, né, da espiritualidade. Porque às vezes a gente fala uma coisa para os filhos, mas aí a leitura vem certinha. Então, e aí depois da leitura, eu faço a prece de encerramento e nós fazemos uso da água fluidificada. Não sei se eu cheguei a falar isso quando eu estive aqui, mas se falei, vou falar novamente. Nossos lares, hoje, eles estão com as portas bem trancadas. Eles estão com os portões trancados. Temos muros. Mas os nossos filhos estão com os celulares ligados dentro do quarto, não é verdade? E às vezes nós não sabemos que mundo é que está entrando na cabecinha deles, por meio do celular, do computador, até mesmo pela TV. Então nós precisamos sim do culto do Evangelho no lar para proteger, para ter uma abóbada de proteção, para facilitar o diálogo e facilitar a tomada de decisões de maneira mais sóbria, mais lúcida. Precisamos sim desse contínuo. Precisamos frequentar a casa espírita regularmente, porque essa comunhão aqui nos fortalece. Precisamos fazer o culto do Evangelho no lar
pela proteção, pelo conhecimento, pelo estudo, né? O espírita tem a fama de que é estudioso, né? E tentamos ser, né? Mas nós precisamos dessa proteção contínua e nada melhor do que nos mantermos na sintonia com o Evangelho de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando ele diz eu sou, ele tem razão. Nós precisamos ser também. Então, nós precisamos manter essa sintonia com o Cristo. E nada melhor do que lermos todos os dias um pouquinho e fazermos uma leitura coletiva com os nossos familiares, focando então no Evangelho de Jesus. E agora eu vou devolver aqui o microfone, porque, né, se deixar a mulher, vai longe. Né? Muita paz para todos vocês. Muito obrigada. A Marilei fez a introdução desse livro. Ela explica cada capítulo. O livro tem 12 capítulos. E esse livro nós enviamos para o Divaldo Franco. Um dia de madrugada, eu vejo um e-mail que o Divaldo mandou. Recebi seu livro, já estou lendo. Gostei muito da apresentação da sua esposa. Abrace-a. 3:30 da manhã. Aí eu pensei, acorda ou não acorda? Cheguei perto da cama, a Marilei estava no terceiro céu. Não vou acordar. Aí sentei no computador, não, mas eu tenho que mostrar esse e-mail do Divaldo. Acorda, não acorda, acorda, não acorda, até que acordei. Falei, Marilei, você tem que ver o que o Divaldo falou da sua apresentação. A mulher deu um pulo, quando eu vi já estava em frente do computador, lendo o e-mail do Divaldo. Que segundo ele já está na metade do livro, no 6º capítulo. Quem não me acompanha no Instagram, gostaria que acompanhasse, porque lá tem uma trajetória desse livro nesse um ano. Tem foto do Divaldo que ele mandou para mim, lendo o livro na cama de Chico Xavier, em Uberaba, o livro divulgado e lançado em vários lugares do Brasil, o livro sendo estudado em alguns países da Europa, Estados Unidos, por grupos de brasileiros. Alguns centros espíritas já adotando o livro como estudo sistematizado, para ajudar. Mas, por que precisamos do Evangelho? A leitura do Evangelho nos ensina várias coisas, dentre as quais nos ensina a pensar, como raciocinar, com lógica, com precisão. Não basta apenas conhecer os ensinamentos de Jesus, o que ele nos disse, porque o que ele nos disse é muito pouco em relação ao que ele fez. As atitudes de Jesus são infinitamente superiores do que seus ensinamentos. Muitas vezes nós ficamos focados para interpretarmos as parábolas, o Sermão da Montanha e outros ensinamentos, mas nós não nos atemos detalhadamente com o seu comportamento. Então precisamos estudar o que ele nos ensinou, mas estudar o que ele praticou, como ele agiu, como ele se comportava. Essa é fundamental. Jesus é o caminho pelo seu comportamento e não pelos seus ensinamentos. Vamos dar alguns exemplos. Ele nos falou de perdão. Mas como é que ele perdoava? Como é que ele agia? Como era o comportamento de Jesus? Como é que ele atuava?
Depois que ele foi crucificado e que ele ressurgiu, os discípulos o encontraram à beira do mar da Galileia, na praia, assando peixes e pão. Cuidando do lanche dos pescadores, seus discípulos. Parecia que era uma prática dele, era algo que ele já fazia. Durante esse lanche, ele pediu a Pedro para apacentar as ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas é uni-las, fazer com que nenhuma saia do grupo. É o espírito de união, de fraternidade, de trabalho em grupo, em equipe, mesmo que com todas as diferenças. A gente lembra desses ensinamentos de Jesus, mas a gente não lembra de que ele, para pedir isso, antes ofereceu pão e peixe assado. Quando os discípulos terminaram a pescaria, que chegaram lá, o peixe já estava assado e o pão. Meus irmãos, ninguém pode imaginar que um ser desse, que vem ressurgir de um calvário de sofrimento, se importe com a fome dos seus discípulos. Que simplicidade! Jesus foi o ser mais simples que já pisou sobre essa terra. Do alto da cruz, no momento maior, e que ele pediu a Deus que perdoasse, porque aquelas pessoas não sabiam o que estava a fazer, ele se preocupou com a mãe dele. Mulher, eis aí teu filho, apontando para João, o evangelista. E eis aí tua mãe, apontando para a mãe. E a partir dali, João, o evangelista, acolheu a sua mãe até o fim dos seus dias na terra, que foram 92 anos. Ou seja, do alto da cruz, cumprindo sua missão sagrada, determinada por Deus, ele se preocupou com a família. Porque ele sabia que a sua mãe precisava de acolhimento, de amor. Jesus teve irmãos, mas os irmãos não o compreenderam. Jesus viveu em Nazaré, e depois saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum, porque os nazarenos queriam matá-lo, e os seus irmãos o taxaram de louco. Saiu de lá, foi morar na casa de Pedro. Pedro era casado com sua esposa, e um dia que Jesus estava a falar, a Mãe Santíssima saiu de Nazaré com os irmãos para convencê-lo a desistir da sua missão. Claro que não foi o propósito de Maria, mas Maria foi usada pelos irmãos. E aí, quando disseram para ele: Senhor, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E ele disse: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos é todo aquele que faz a vontade do Pai. Vocês. E do alto da cruz, ele não quis que a sua mamãe ficasse com aqueles irmãos, e sim acolhida por aquele discípulo que era o mais próximo dele. Jesus teve 12 discípulos próximos, que eram mais ou menos parentes, primos, mais ou menos parentes, jovens. Dos 12, 3 eram ainda mais próximos, e dos 3, João, com apenas 16 anos, era o discípulo bem-amado. O que é que nós aprendemos com Jesus nesse sentido?
é que Jesus não conviveu com pessoas desrespeitosas. Vou repetir. Jesus não compartilhou o seu dia a dia. Foi desrespeitado? Foi. Mas ele não compartilhou no seu dia a dia com gente que não o respeitava. Isso nos ajuda a tomarmos algumas decisões. No ambiente de trabalho, por exemplo. Se você é desrespeitado naquele ambiente, sai dali, sacode o pó e some dali. E ele, a orientar os seus discípulos a divulgar a boa nova, em que consistia a boa nova de Jesus? Um Deus diferente do Deus de Moisés. Levar o evangelho para Jesus é levar o amor de Deus às pessoas. Se você for a uma casa ou a uma cidade e lá perceber que não foi compreendido, bem recebido, sai daquela cidade, sai daquela casa. E como os judeus tinham o hábito, sacode o pó. Sacudir o pó sai dali, esquece, e vai para outro lugar, onde você for bem recebido, bem recebida. Mas aí alguém pode perguntar, mas Jesus não disse que tem que perdoar 70 vezes 7 vezes? Perdoar 70 vezes 7 vezes significa compreender, significa entender a ignorância, significa não revidar o mal com o mal, significa ter compaixão, mas não significa conviver com gente desrespeitosa. Não significa conviver com o inimigo. Mas alguém ainda poderia questionar, mas na outra vida eu fiz muito mal a fulano, agora nessa eu tenho que vir para fulano continuar fazendo mal a mim, para eu pagar o que eu fiz com essa pessoa. Então eu fiz o mal a uma pessoa, agora eu venho, essa pessoa volta, aí eu tenho que suportar tudo dessa pessoa. Esse pensamento não é cristão. Esse pensamento não é cristão. Não foi isso que Jesus mandou a gente fazer. Isso não é seguir o Evangelho. Isso não é seguir o Evangelho. Porque ele não agiu assim. Ele não mandou a gente conviver com o inimigo. Ele não mandou a gente conviver com gente desrespeitosa. Ele não mandou a gente malhar em ferro frio. Vá onde você for bem recebido. Quantas pessoas sofrem por causa da tortura do dia a dia ao conviver com pessoas desrespeitosas? Sacode o pó e sai dali. Porque não é isso que Jesus quer. O Evangelho nos ensina e ao mesmo tempo nos motiva. Ensina através do exemplo dele e através das palavras dele. Mas a maior motivação que nós temos são as nossas consciências alinhadas com o Evangelho. Quando nós nos alinhamos com o Evangelho, nós temos coragem de tomar decisão. Eu não vou fazer isso. Há um livro evangélico chamado assim, Em Seus Passos, que faria Jesus? É um livro que diz assim, se Jesus estivesse no meu lugar, o que é que eu faria? Boa pergunta, mas tem uma outra melhor. O que é que Jesus me aconselharia fazer? Porque é muito difícil nós perguntarmos assim, o que Jesus faria em meu lugar? A gente não sabe o que a gente faria no meu lugar dele. Agora, o que ele orientaria em meu lugar? Ele diria, e nós, através do estudo dos evangelhos, nós vamos compreender
a coragem de tomar certas decisões. Seguir Jesus exige coragem. Seguir Jesus exige consciência do dever cumprido. Seguir Jesus significa vontade de acertar. Significa ter boa vontade, mas também significa não dê ao outro o direito de feri-lo. Não dê ao outro o direito de feri-lo. Você quer me ferir? Dê a outra face. Se alguém te bater numa face, dê a outra. A outra face é: sai dali, sacode o pó e suma daquela pessoa. Eu gostaria que você me acompanhasse no Instagram. Me acompanhe no Instagram. Da outra face. Não é da outra face para o outro bater, não. Da outra face é sair do foco daquela pessoa. É sair daquela pessoa, da convivência daquela pessoa. Você não merece conviver comigo. Porque eu respeito você e você não me respeita. Então, vai para lá. Por que, Emídio? Porque ele não conviveu com gente desrespeitosa. Deixou a mãe, deixou os irmãos em Nazaré e foi morar com quem o respeitava, Pedro. E foi conviver com quem o respeitava, os 12 apóstolos. E do alto da cruz, entregou sua mãezinha com aquele que iria respeitá-la. Eu poderia aqui citar outros exemplos. Aqui eu estou a falar de coisas que ele fez, mas também tem coisas que ele não fez. Por que Jesus não fez isso ou não fez aquilo? Aqui eu estou a falar do que ele falou e do que ele fez. Mas também deveríamos nos perguntar, por que ele não fez assim? Por que ele não fez de outro jeito? Aí vem mais ensinamentos. Vamos ver. Por que Jesus em momento algum criticou o Império Romano? Não tem uma linha do Evangelho que diga que Jesus criticou Tibério, criticou o Império Romano que dominava a Judéia. Que dominava a Judéia e que massacrava os judeus com altos impostos. E quando vieram trazendo o problema, Senhor, deve-se pagar tributo a César? Me dá a moeda. De quem é essa efígie? De quem é essa gravura? De César. Então dá a César o que é de César. Por que Jesus não criticou o Império Romano que praticava iniquidades? E que foi o grande responsável pela sua execução. Claro, o grande responsável por tudo foram os perseguidores da mensagem. Mas quem executou foi o Império Romano. Ele curou o filho de centurião romano, curou o filho de Pilatos. Em momento algum, Jesus se arma, como foi o caso de Jesus Barrabás, que comandava o grupo dos nacionalistas, que combatiam, era um partido que combatia o domínio romano sobre a Judéia. E por que ele não fez isso? Porque ele sabia do futuro. Por que os evangelhos chegaram até nós? Por causa de Pedro, Tiago, João, de Lucas? Não. Por que os evangelhos chegaram até nós? Por causa dos evangelistas? Não. Por causa do Império Romano, que adotou o catolicismo, ou seja, criou o catolicismo, depois do Império Romano. A organização mais perfeita que o homem criou sobre a terra foi a religião romana, o catolicismo, a igreja. Agora vamos lá. Quem
milhões de pessoas morreram no Coliseu. Senadores romanos, gente da alta sociedade, deram suas vidas em nome do Cristo durante a perseguição de Nero e de outros imperadores. Meus irmãos, os romanos deram os maiores testemunhos de fidelidade a Jesus que nenhum povo deu. Porque aquele povo romano não conheceu Jesus. Ah, mas foi Paulo. Ah, mas foi Pedro. E depois que Pedro e Paulo desencarnaram, como é que eles se apaixonaram por Jesus? Porque estavam amadurecidos para aquela mensagem. Jesus sabia que caberia aos romanos a grande missão de divulgar o seu evangelho. E aqueles atos heróicos do Coliseu de Roma, todos foram atos de romanos, de gente que seguia Jesus. Então Jesus não veio para libertar o povo judeu da escravidão, do jugo romano. Ele veio para libertar o ser humano de uma escravidão bem maior. E o que é interessante, como é que alguém dá a sua vida por um profeta da Judéia? Naquele tempo, Roma ainda era o centro do mundo. Roma dominou o planeta por 1.200 anos. 12 séculos. Que fé! E quando ele curou o filho do centurião romano, ele disse, ou o servo dele, ele disse: nem em Israel eu encontrei uma fé semelhante a essa. Depois do elogio que ele fez a João Batista, o elogio que ele fez àquele homem do exército romano, foi o maior. Nem em Israel eu encontrei uma fé semelhante a essa. Então, por que Jesus nunca criticou o Império Romano que praticava iniquidade? Porque ele sabia que tudo tem uma razão de ser. Ele dialogou com Pilatos. Ele curou o filho de Pilatos e por isso que a mulher de Pilatos disse: não se meta com esse homem. E Pilatos fez tudo para libertá-lo. Se nós analisarmos bem o Evangelho, Pilatos fez o que ele pôde, mas ele foi ameaçado. Se não crucificá-lo, a gente vai mandar para Roma e dizer que você libertou um homem que queria e se dizia rei dos judeus. E ele fez ainda a última tentativa. Chamou um homem chamado Barrabás, mas que o nome era Jesus Barrabás. Jesus era um nome comum. E deixou que o povo escolhesse, que não era povo, ali estavam só os funcionários do templo. O povo estava dormindo, foi 6 horas da manhã o julgamento. E quando Pilatos disse assim para ele, aí o povo optou pela liberdade de Barrabás, porque o povo queria liberdade em relação a Roma. Ele disse: não sabes que eu tenho poder de te libertar? E Jesus disse: não terias poder algum sobre mim, se do alto não te fosse dado. Porque se eu quiser, o Pai me envia 10 legiões de anjos. Meus irmãos, 10 legiões de anjos dão 60.000 anjos. Dá para destruir a galáxia. Dá para acabar com a Via Láctea, não é só com o planeta Terra. E por que ele não pediu para que o Pai enviasse 60.000 anjos? Porque ele tinha esperança nesse povo. Ele tinha esperança no planeta Terra. Ele não queria dizimar o planeta Terra. E aí que eu faço uma pausa e a gente observa os anjos da Bíblia: Gabriel, Miguel, Rafael. O anjo Miguel, o arcanjo Miguel, o anjo maior,
todos a serviço do anjo dos anjos, que é Jesus de Nazaré. Então, é momento de fé. Mas é momento de conhecimento. Ao estudarmos o Evangelho, não fiquemos apenas nos ensinos de Jesus, nem nos seus sermãos, nem nas suas parábolas. Vamos nos perguntar, por que ele agiu assim? Por que ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum? Por que ele não recebeu tão bem sua mãe e seus irmãos? Por que ele pediu para a mãe dele, já que tinha irmãos, morar com um ser que não era irmão? Por que ele não criticou Roma? Por que ele agiu ou não agiu? Aí sim, nós vamos moldar nossas vidas dentro do critério cristão. Aí nós vamos entender o que Jesus quer que nós façamos. Os ensinamentos de Jesus podem ser, inclusive, manipulados. Vou repetir. Os ensinamentos de Jesus podem ser usados, inclusive, para manipular, para fazer com que o indivíduo siga uma coisa e não é o caminho. Tipo, perdoar 70 vezes 7 vezes. Não, minha irmã, vá sofrendo, vá aguentando. Jesus disse para a gente perdoar 70 vezes 7 vezes. Por que ele não ficou em Nazaré para perdoar 70 vezes 7 vezes? Por que ele não mandou os discípulos perdoar 70 vezes 7 vezes quando não fosse recebido numa casa ou numa cidade? Porque a gente tem que aprender o que é perdão. Perdão não é masoquismo. Perdão não é aceitar todo o desaforo que vem de lá para cá, não. Perdão não é aceitar todo tipo de injustiça que vem, não. Perdão é sai da rota, sai do foco. Perdão é sai da cidade. Perdão é esquece, deixa para lá. Perdão é não entre na vingança. Perdão é dê a outra face, suma dali. E suma de quem te persegue. Perdão não é perdoar o perseguidor. Foi isso que eu aprendi, estudando o Evangelho, em 1/3 da minha vida. E tem sido assim minhas posturas e tomadas de decisão. Minha esposa sabe disso. Eu não aceito ofensa. Eu não aceito desrespeito. Eu não aceito. Se vier com desrespeito, meu irmão, vai com Deus, tchau. Ela sabe disso. Meu irmão, fique em paz. Saio numa boa. A francesa, sumo. Desapareço da vida daquela pessoa. Não brigo. Não discuto. Nem tento convencer ninguém. Mas eu sumo. É isso que Jesus quer que a gente faça. Ah, porque na outra encarnação foi alguém que eu fiz o mal. Pois é. Não é porque eu fiz o mal no outro. Meus irmãos, outra coisa. Ninguém deve nada a ninguém. Nós devemos a lei divina. E a lei nos cobra do jeito que ela achar que deve. A lei não quer que eu conviva com o inimigo do passado que me tortura no presente. Vou repetir. A lei divina não quer que eu conviva no presente com o inimigo do passado que me tortura. Não, não quer isso não. Por isso que ele disse, eu não vim trazer a paz e sim a divisão. Dentre tantas interpretações. Então, é apenas uma reflexão que nós trazemos na noite de hoje sobre a conduta de Jesus. Tem 277 episódios que podem ser lidos a cada semana no culto, um episódio. Ou pode ajudar a auxiliar o estudo dos evangelhos nas casas espíritas. Qualquer dúvida, entre no meu Instagram e pergunte, Emílio, eu não entendi isso aqui. Eu vou responder. Recebo perguntas de todos os lugares do Brasil. Mas o que eu quero deixar na noite de hoje é essa necessidade de conhecermos um mestre que fez com que os romanos dessem suas vidas. Aí nós perguntamos, nós estaríamos dispostos a dar nossas vidas como os romanos deram? E que nem conheceram Jesus, mas entenderam sua mensagem.
Compreenderam sua mensagem. E quando se compreende a mensagem, se ama Jesus. Foi o meu amor que fez com que eu fizesse esse trabalho. Meu amor por Ele. Mas antes de fazer esse trabalho, era um amor ainda ignorante. Era um amor do apaixonado. Era um amor de quem não conhecia. Mas ao terminar, depois que eu vi o que significa a sabedoria de Jesus, esse amor é fecundo. Esse amor é suficiente para dar vida por Ele. Porque Ele nos salvou. Jesus foi o Salvador porque Ele nos ensinou o caminho da salvação. E o caminho da salvação são nossas boas escolhas. Mas a minha escolha pode ser diferente da sua. E sermos, embora escolhamos diferente, cristãos. Então, desejo a todos uma ótima noite, um ótimo estudo. E que todos nós juntos possamos dar o testemunho desse amor a Jesus. E possamos não imitá-los, porque não dá para imitar Jesus, mas seguir suas orientações pelo conhecimento. O que Jesus diria, o que eu deveria fazer? Fica mais fácil. Eu acho que Jesus me aconselharia a fazer isso. Acho que Jesus iria aconselhar a fazer aquilo. Como? Porque Ele fez também, mas tentando me colocar na condição dele, eu acho que Ele faria isso. Aí nós vamos ser mais felizes, e não vamos perder uma coisa que os primeiros cristãos não perderam: a dignidade. Foi com dignidade que os romanos deram suas vidas no circo de Roma, e que perturbou os romanos, o império. Quando Nero via os cadáveres sorrindo ali, cantando hinos de louvor e de agradecimento na hora da morte, sendo incendiados, sendo comidos por feras, mas porque sabiam o que eles estavam fazendo. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, e muito obrigado por essa oportunidade, e matar saudade de tantos amigos aqui. Tudo de bom. Anotem, acabou a palestra, agora pode pegar o celular e seguir o Emídio aí, Emídio.brasileiro, tá? Não é isso? Já agradece aí o Emídio pelas reflexões. Eu acho que foi uma noite de muito aprendizado para a gente, que às vezes a gente lê o Evangelho, às vezes meio no automático, né? E falta a gente, às vezes, essas reflexões, né? O que realmente o Evangelho de Jesus veio trazer para a gente aqui na Terra. Né? Como a gente deve absorver esse Evangelho e aplicá-lo na nossa vida, que é o mais importante. Tá? Então, quem quiser o livro, o Emídio vai autografar, não vai, Emídio, no final? Tá? A gente tem mais 2 exemplares ainda. Tá? E quem quiser, conversa com o Zezinho aqui no final e ele vai estar organizando. Ok? Vai fazer a nossa prece. Tá. Ok. Se alguém quiser mais também, a gente tem um público também que está nos acompanhando pela internet. Então, a gente tem basicamente a mesma quantidade de pessoas presenciais também acompanhando pela internet hoje. Tá? Então, quem está acompanhando pela internet, se quiser o livro, fala com a gente, me manda mensagem, tá? Ou coloca nos comentários da palestra aí no YouTube, que a gente vai organizar essa questão da aquisição do livro também. Ok? Vamos fazer a nossa prece para preparar para o nosso passe. O passe hoje vai ser aqui no salão, tá bom? Vai ser o passe coletivo. Jesus contava histórias para o povo, parábolas profundas de moral.
As histórias lhes faziam refletir. Quem quiser aprender é só ouvir. Um homem caminhava pelos campos, andava alegre a semear. Sementes do saquinho se espalhavam, caindo cada parte em um lugar. No meio do caminho uma parte ali ficou. Veio passarinho e dela se alimentou. Outro tanto da semente que caiu na terra brotou, logo morreu porque também havia pedras. No meio do espinheiro um bocado foi parar. Elas sufocadas não puderam resistir aos vários espinhos que impediram de florir os frutos que queriam germinar. Outra enfim caiu em boa terra, frutificou. Agora aprenda a lição, que a palavra de Jesus é a semente e a terra fértil é o coração. Outra enfim caiu em boa terra, frutificou. Agora aprenda a lição, que a palavra de Jesus é a semente e a terra fértil é o coração. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, recebendo do alto a semente de Jesus, que é a sua palavra, o seu ensinamento, e que nessa noite, com as palavras do Emídio, possamos refletir sobre a nossa vida, de como estamos aproveitando todo o ensinamento do Cristo nessa encarnação, como o Evangelho do Cristo tem auxiliado o nosso processo evolutivo nesses 2000 anos. Pois não é a primeira vez que ouvimos falar de Jesus, já tivemos contato com a sua palavra, com o seu ensinamento e em outros momentos. Mas hoje é o nosso presente, que possamos aproveitar a sua palavra para a nossa reencarnação atual. Obrigado e que assim seja. Palavra. E para finalizar, vamos tocar uma música mais alegre, né? Ó. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você, pra mim também. Quando Ele passa, tudo se transforma. Vem trazendo bênçãos pra você, pra mim também. Obrigado, Emídio. Obrigado, Marisley, né? Pela oportunidade de estar conosco hoje, né? Nos transmitindo todo esse conhecimento e deixando essa maravilhosa obra para a gente estar estudando, né? Nas nossas casas, no culto do lar. Então, quem tiver interesse, conversa com o José Antônio ali agora e o Emílio vai autografar os livros de quem comprou, tá? O meu já está garantido ali, viu? Obrigado, pessoal. Quem está nos acompanhando também pela internet, muito obrigado, tá? E se alguém tiver interesse pelo livro, nos manda mensagens que a gente encomenda com o Emílio depois. Boa noite a todos.
Que assim seja.